1. Ao encetar-se uma investigação adequada do melhor regime, é necessário determinar, primeiramente, o modo de vida preferível. Se este aspecto não for claro, também não o será o melhor regime. É natural que sejam os povos mais bem governados, que, em dadas circunstâncias, tenham a melhor vida, a menos que suceda algo de anormal. Nesse sentido, antes de mais, temos que nos pôr de acordo em que consiste para todos a vida preferível, e só depois saber se a vida preferível para o indivíduo coincide ou não com a da comunidade. Tendo em conta que já falamos o suficiente sobre a vida preferível nos estudos esotéricos, passemos adiante. Ninguém verdadeiramente refuta a classificação, segundo a qual os bens se escalonam em 3 níveis: bens exteriores, bens do corpo e bens da alma. Ninguém com efeito teria por venturoso o homem que não possuísse um rasgo de coragem, de temperança, de justiça e de prudência, mas que tivesse medo de uma mosca que voasse em torno da cabeça, que fosse incapaz de se abster dos maiores excessos para satisfazer o desejo de comida ou bebida, ou que exterminasse uma mão cheia de amigos íntimos, ou que a sua mente se afigurasse tão insensata e errática como a de uma criança ou de um louco. Todos concordariam com o que acabamos de referir. Todavia, as divergências acentuam-se quando se trata de definir a quantidade e a proeminência desses bens. Alguns consideram que basta uma certa quantidade de virtude, mas buscam uma abundância ilimitada de riqueza, patrimônio, poder, glória e bens semelhantes. Além disso, é fácil responder a tal posição com a prova irrefutável dos fatos. Com efeito, vemos que não se adquire e conservam virtudes através de bens exteriores, mas sim bens exteriores mediante virtudes. Vemos também que a vida feliz seja entendida como bênção ou como virtude, ou mesmo como ambas. É apanágio de homens que se destacam pelo caráter e pela inteligência, mesmo que tenham poucos bens exteriores. Outros podem possuir esses bens exteriores, muito para além do que lhes é necessário, mas carecem dos outros referidos. Também é fácil perceber isto mediante um exame teórico. Os bens exteriores, tal como um determinado instrumento, são limitados. Ora, os utensílios, quando usados em excesso, não beneficiam nem servem o seu utente. Já com os bens da alma sucede o contrário. Quanto mais abundantes, mais úteis são. Se para além da beleza tivermos que lhes atribuir também uma utilidade, em geral, é evidente que a melhor disposição de uma coisa, quanto à sua superioridade, se comparada com a melhor disposição de outra, mantém a mesma distância que existe entre as coisas de que dizemos que são disposições. Assim, se a alma é mais valiosa do que os bens possuídos ou o corpo, tanto em termos absolutos como para nós, necessariamente estarão na mesma relação as suas melhores disposições. Ademais, é em vista da alma que esses bens são preferíveis, e os sensatos devem preferi-los, e não a alma em vista desses bens. Convenhamos, portanto, que cada um participa da felicidade na mesma medida em que participa da virtude e do discernimento, agindo em conformidade com ambos. Testemunho disso são as divindades. São felizes e ditosas, não devido a qualquer bem exterior, mas por si mesmas e por um certo modo de ser da sua natureza. Deve, portanto,
distinguir-se entre sorte e felicidade. Os bens exteriores à alma dependem do acaso e da sorte. Ninguém, pelo contrário, é justo ou prudente por sorte ou por causa da sorte. A partir deste argumento, segue-se que a cidade melhor é simultaneamente feliz e próspera. Ora, é impossível que as coisas corram bem aos que não agem bem. E não há obra boa, seja do indivíduo, seja da cidade, a revelia da virtude e da prudência. A coragem, a justiça e a prudência da cidade têm a mesma capacidade e a mesma forma das virtudes que fazem com que o homem que delas participa seja chamado justo, prudente e moderado. Terminemos estes breves preliminares, tanto mais que mesmo sem ser possível deixar de referi-los, constituiria tarefa amorosa demorarmos-nos em todas as questões implicadas. Deixemos assente, por ora, que a vida preferível, tanto para o indivíduo como para a comunidade, consiste na vida acompanhada de uma virtude, com recursos suficientes para participar em ações virtuosas. Deixaremos de lado as objeções na presente investigação, tencionando examiná-las mais tarde, se alguém ainda não estiver suficientemente persuadido. 2. Saber se a felicidade da cidade é a mesma ou não da do indivíduo é o que resta agora expor. Neste ponto, todos parecem estar de acordo em reconhecer que a felicidade do indivíduo e a da cidade são a mesma. Na verdade, os que assentam na riqueza, a vida boa do indivíduo, também consideram que só será ditosa a cidade que for rica. Aqueles que reputam a vida tirânica como a mais valiosa dirão que a cidade mais feliz é aquela em que o tirano governa o maior número possível de cidadãos. Quem considera feliz o indivíduo virtuoso dirá que é mais feliz a cidade mais amadurecida na virtude. Mas existem duas questões que têm de ser abordadas. Uma consiste em saber se é preferível a vida de participação política na comunidade cívica, ou antes, a vida aliada e desvinculada da comunidade política. A outra questão consiste em saber quais devem ser considerados os melhores regimes e estatutos da cidade, quer a participação cívica seja preferível para todos, quer para a maioria, com exclusão de alguns. Uma vez que esta segunda questão é tarefa da meditação e da teoria políticas, e não a questão de saber o que é preferível para o indivíduo, e uma vez que nos propusemos levar a cabo a investigação presente, deixamos de lado a primeira questão, que é acessória. É evidente que o melhor regime será forçosamente aquele cuja ordenação possibilite a qualquer cidadão realizar as melhores ações e viver feliz. Apesar de tudo, discute-se mesmo entre os que reconhecem que a vida virtuosa é a preferível entre todas, se a vida política e prática é preferível à vida liberta de todas as coisas exteriores, como sucede com a vida contemplativa, que alguns defendem como a única vida filosófica. A vida política e a vida filosófica, eis as duas formas de vida humana, que parecem preferir os homens mais ambiciosos de virtude, tanto do passado como do presente. Não é questão de pouca monta saber de que lado está a verdade, visto que, pensando bem, é em vista do melhor que necessariamente se ordena a vida do indivíduo e a da comunidade política. Uns pensam que o poder despótico exercido ao redor faz-se acompanhar da maior injustiça, e que o poder político, apesar de não ser injusto, constitui
um obstáculo ao bem-estar de cada indivíduo. Outros, pelo contrário, pensam que a vida prática e política é a única digna do homem e que nenhuma virtude é exercitada na esfera privada tão bem quanto no domínio público e político. E enquanto uns mantêm esta posição, outros afirmam que o único regime feliz é o despótico e o tirânico, havendo mesmo quem defenda que a meta de um regime e de um corpo legislativo visa o domínio em redor. É por isso que na maior parte das cidades, quase toda a legislação está, a bem dizer, muito confusa. E mesmo quando as leis fixam o único objetivo, visam o domínio. Assim acontece em Esparta e em Creta, onde a educação e grande parte da legislação são estabelecidas em função das guerras. O mesmo sucede entre os povos bárbaros, dominadores, tais como citas, persas, trácios e celtas, onde as aptidões guerreiras são muito estimadas. Em certas nações, há leis que estimulam o valor guerreiro, como em Cartago, onde consta que os homens trazem tantos braceletes quantas as campanhas militares em que participaram. E na Macedônia existiu outrora uma lei, segundo o qual o homem que nunca tinha morto um inimigo deveria cingir-se com um cordel vulgar. Também entre os citas, quem não tivesse morto o inimigo não podia beber por uma taça que em determinada cerimônia circulava de mão em mão. Entre os íberos, povo belicoso, eram colocados ao redor do túmulo dos guerreiros uma soma de obeliscos, equivalente aos inimigos dizimados. Noutras nações, enfim, existem procedimentos análogos aos referidos, estabelecidos pela lei ou pelo costume. Contudo, afigurar-se-ia demasiado absurdo a quem quisesse analisar estes pontos, que a função do político se esgotasse em pensar como dominar e mandar nos que estão em redor, quer estes o queiram ou não. Como pode tal procedimento ser político ou legal, se nem sequer é legítimo? Nada tem de legítimo uma autoridade que é exercida, quer de um modo, quer não, é totalmente justo, quer injustamente. É possível submeter os outros à margem da justiça. Não vemos isto nas restantes ciências. A função do médico ou do piloto não consiste em coagir ou usar de violência para com os doentes ou a tripulação. Todavia, a maior parte dos indivíduos acredita que é político o governo despótico e não tem pejo em se comportar face aos demais de uma maneira que recusariam reconhecer com justa e inconveniente para si próprios. Para si próprios procuram um poder justo em relação aos outros. Já não se preocupam com a justiça. É claro que isto é absurdo, a menos que por natureza uns indivíduos sejam domináveis e outros dominadores. E se assim é, não se deve tentar dominar todos, mas apenas os domináveis. Da mesma forma que não se devem capturar homens com destino a banquetes ou sacrifícios cultuais, mas apenas os animais mais adequados para esse fim, designadamente os animais selvagens e comestíveis. É evidente que uma cidade isolada pode ser feliz em si mesma, se for bem governada. Pode mesmo acontecer que uma cidade se administre por si própria, tirando partido de uma boa legislação. Neste caso, a cidade nunca visará a guerra ou o domínio dos inimigos, já que, nesta hipótese, se supõe que não existem. É óbvio que as preocupações políticas com a guerra são boas,
são com fins últimos, mas como meios para atingir o fim último. Compete a um legislador experiente considerar como uma cidade, um povo ou uma comunidade participarão da vida boa e na felicidade que lhes for possível atingir. As disposições legislativas divergirão consoante as situações. No caso de haver povos vizinhos, será tarefa do legislador inteirar-se das atitudes e adotar perante cada um deles. Deixaremos para depois a questão de saber, em detalhe, qual o fim supremo a ser visado pelo regime melhor. 3. Deveremos agora considerar os pontos de vista dos que concordam que uma vida de virtude é a mais desejável, mas que divergem quanto ao modo de a viver. Uns desaprovam a participação nos cargos políticos, considerando que a vida do homem livre é diferente da do político e preferível entre todas. Outros consideram a vida do político como a melhor, visto ser impossível que o que não faz nada não pode fazer bem, e identificam felicidade com prosperidade. Ambos têm razão em alguns pontos, e em outros não. Os primeiros defendem que a vida de um homem livre é melhor do que a de um senhor de escravos. Isso é verdade. De fato, não implica qualquer dignidade especial servir-se de um escravo enquanto escravo, visto que a autoridade exercida nas necessidades cotidianas não encerra um ato de grande nobreza. Todavia, não tem razão em acreditar que toda a autoridade se apresenta como despótica. A autoridade exercida sobre homens livres difere tanto da autoridade exercida sobre os escravos, como o homem livre por natureza difere do escravo por natureza. Aspecto de resto suficientemente tratado nos primeiros livros. Tampouco está de acordo com a verdade que se tenha de louvar mais a inatividade do que a atividade, porque a felicidade implica a ação, e é no agir justo e prudente que se consuma o fim de muitos atos nobres. Em vista destas definições, alguém poderia sustentar que o poder supremo é o melhor dos bens, porque permite praticar numerosos atos dignos. Assim, o homem apto para mandar não deveria ceder ao vizinho, mas privá-lo do poder. Nesse sentido, um pai não deveria prestar qualquer atenção aos seus filhos e os filhos ao pai. E os amigos não ligariam aos seus amigos. Ninguém se preocuparia com ninguém, se chegasse ao ponto em que o melhor é o preferível, e o agir bem é o que há de melhor. Poderia haver alguma verdade neste ponto de vista, admitindo que o saque e a violência são os bens preferíveis. Mas como isto é inaceitável, admitir tal posição é incorrer em falsidade. Com efeito, não podem ser nobres os atos do indivíduo, cuja conduta nem sequer se distingue tanto da dos seus semelhantes, como se distinguem marido e mulher, pai e filho, senhor e escravos. Daqui se segue que o transgressor nunca poderá reparar a transgressão num grau proporcional à virtude da qual se desviou. Entre iguais, é estimável e justo que as partes devam ser repartidas equitativamente e de modo semelhante, de acordo com os princípios de igualdade e de semelhança. Mas já é contra a natureza dar vantagens desiguais a iguais e vantagens diferentes a semelhantes. E nada do que é contra a natureza é um bem. Segue-se que, se existe um homem superior em virtude e em capacidade para realizar as melhores ações, será bom segui-lo e justo obedecer-lhe. Todavia, importa que não possua apenas
a virtude, mas também a capacidade de agir. Se o que acabamos de referir for exato, e se afirmarmos que a felicidade deve consistir na prosperidade, então a vida prática será a melhor de todas, tanto para a cidade tomada em comum, como para cada indivíduo em particular. A vida prática, porém, não se refere propriamente aos outros indivíduos, como por vezes se julga, nem é forçosamente prático o pensamento que visa unicamente o resultado obtido pela ação. São muito mais práticas a contemplação e a meditação, pois têm o fim em si próprias e exercitam-se por si próprias. O êxito é um fim, e por isso mesmo é atividade. Daí o dizer-se que agem em sentido pleno os indivíduos que orientam as atividades, ainda que exteriores, pela inteligência. Também não é forçoso que as cidades hermeticamente fechadas e as que elegeram tal modo de vida sejam necessariamente inativas. A atividade de uma cidade pode com efeito ser parcial, visto que as partes que a constituem mantêm muitas relações recíprocas. O mesmo se aplica a cada indivíduo humano, e se assim não fosse, haveria algo de desajustado com o próprio ser divino e todo o universo, para os quais não existe qualquer atividade externa que não seja a atividade que lhes é intrínseca. É evidente, pois, que a vida preferível será necessariamente a mesma tanto para cada indivíduo em particular, como para as cidades e os homens tomados em comum. 4. Terminado este proêmio sobre diversos temas e estudadas as outras formas de regime, temos que partir agora para o exame das condições, que deve reunir a cidade que se proponha estar constituída da melhor maneira possível. É que o melhor regime não pode realizar-se sem um conjunto de meios apropriados. Devemos, por conseguinte, assumir uma série de condições ideais, mas exequíveis. Refiro-me, por exemplo, ao corpo de cidade e ao território. Da mesma forma que os artesãos, por exemplo, e tecelão ou um construtor de navios, têm necessidade de matéria que se preste ao seu trabalho. E a obra será tanto mais bela quanto mais a matéria for trabalhada com arte. Assim acontece com o político e com o legislador. Devem dispor para a sua obra de uma matéria apropriada e nas devidas condições. A primeira das condições relaciona-se com a população e com o número e natureza que deve ter. O mesmo se aplica ao território, qual deve ser a sua extensão e natureza. A maior parte dos homens julga que a cidade feliz tem que ser grande. Se por um lado é verdade o que julgam, por outro ignoram totalmente em que consiste uma cidade grande ou pequena. Alguns julgam que a grandeza de uma cidade depende do número dos seus habitantes, quando o que importa é prestar atenção à capacidade, mais do que ao número de habitantes, visto que uma cidade tem uma obra a realizar. Ora, a cidade que é capaz de levar a cabo a sua obra deve ser olhada como a maior, no mesmo sentido em que se diz que Hipócrates é maior, não como homem, mas como médico, do que qualquer outro que o supere em altura. Mas mesmo considerando que o importante para a cidade é o número de habitantes, não se deve admitir, sem mais nem menos, qualquer quantidade, existindo necessariamente nas cidades um número elevado de escravos, metecos e estrangeiros. Dever-se-á contar apenas com os que são parte da cidade e entram na sua disposição como elementos próprios, visto que é o aumento da quantidade dos que podem ser chamados cidadãos que torna grande uma cidade. A cidade que apresenta
uma larga quantidade de artesãos, mas um número escasso de guerreiros não pode ser grande, porque uma cidade grande não é o mesmo que uma cidade populosa. Os fatos colocam também em evidência que é tarefa muito difícil, e mesmo impossível, legislar bem numa cidade cuja população é demasiado numerosa. Entre as cidades com reputação de bem governadas, não vemos uma só que não imponha limites ao número de habitantes. Este ponto torna-se ainda mais evidente em um argumento teórico. Se a lei resulta de uma certa ordenação, e se uma boa legislação deve decorrer de uma boa ordenação, então não pode participar da ordenação do regime uma quantidade populacional excessivamente grande. Tal intuito seria a tarefa de uma força divina, semelhante à força que mantém coeso o universo. E porque o belo se expressa habitualmente no número e na grandeza, daí resulta que será necessariamente bela a cidade que combine a grandeza com o limite atrás referido. Existe uma medida de grandeza para uma cidade, tal como para tudo o mais. Animais, plantas, órgãos, se forem demasiadamente pequenos ou excessivamente grandes, nenhum deles terá a capacidade de cumprir a sua função. Privados inteiramente da sua natureza, tornar-se-iam defeituosos. Um navio que fosse do tamanho da cabeça de um dedo não seria um navio, como tampouco o seria um do tamanho de 2 estádios. Mas mesmo que atingissem essas dimensões, tanto a demasiada exiguidade como a excessiva grandeza tornariam a navegação defeituosa. O mesmo sucede com uma cidade. Se a população for demasiado escassa, não poderá bastar-se a si própria. A cidade é, com efeito, uma realidade autossuficiente. Se for demasiado numerosa, ainda que seja capaz de satisfazer as necessidades básicas, será mais um povo do que uma cidade, pois dificilmente adquirirá uma forma política. Quem poderá comandar uma multidão tão vasta? Quem será o seu arauto, se não tiver uma voz de estentor? A cidade melhor é necessariamente aquela em que existe uma quantidade de população suficiente para viver bem numa comunidade política. A cidade cujo montante populacional exceda essa quantidade suficiente poderá ser maior, mas não pode crescer ilimitadamente. É fácil aferir, pelo exame dos fatos, qual seja esse limite do excesso. As diversas funções da cidade repartem-se entre governantes e governados. Ao governante compete mandar e administrar a justiça. Ora, tanto para julgar como para distribuir os cargos públicos, segundo o mérito de cada um, é indispensável que os cidadãos se conheçam bem entre si. Onde isto não acontece, o exercício das magistraturas e a aplicação da justiça serão defeituosas, pois trata-se de domínios em que não se deve agir de improviso. Mas isso é efetivamente o que se passará numa cidade excessivamente numerosa. Outro inconveniente consiste no fato de o estrangeiro e os metecos participarem indevidamente da cidadania, por lhe ser fácil passar desapercebidos no seio de uma multidão imensa. Resulta evidente, pois, que o limite populacional perfeito é aquele que não exceda a quantidade necessária de indivíduos para realizar uma vida autossuficiente, comum a todos. Fica assim determinada a questão relativa à grandeza da cidade. 5. O que se disse da população pode ser também referido acerca do território. No que respeita às qualidades que deve possuir, é evidente que todos preferem o mais autossuficiente. E será necessariamente autossuficiente o território que produza de tudo, visto que a autossuficiência consiste em termos tudo, sem precisar de nada.
O tamanho e grandeza do território devem permitir que os habitantes vivam despreocupados, com liberdade e moderação. Se temos ou não razão em definir este critério é uma questão que examinaremos com maior rigor, quando nos referimos cabalmente ao problema da propriedade e riqueza e ao modo como as devemos adquirir e usar. Esta investigação provoca inúmeras divergências, dado que os homens são empurrados para dois extremos opostos no modo de viver. Uns tendem para a mesquinhez, outros para a dissipação. No que respeita à configuração do território, o mesmo tendo em conta que é necessário seguir o conselho dos peritos militares em determinados aspectos. O problema não é de difícil de equacionar. O território deve ser de difícil acesso para os inimigos, em caso de invasão, e fácil de abandonar para os habitantes em fuga. Além do mais, como referimos que a quantidade de população deve ser abarcável, da mesma forma o referimos no respeitante ao território. Considera-se abarcável o território que pode ser facilmente socorrido, se puder ser escolhida a localização da cidade. Importa que esteja bem situada em relação ao mar como a terra, e o critério de localização da cidade já foi avançado há pouco. O auxílio deve chegar a todos os pontos do território. Deve ainda estar bem situada, de forma a facilitar o transporte de colheitas de madeira em bruto, ou qualquer outra produção que o território possua. 6. Já discutimos por diversas ocasiões se a comunicação com o mar acarreta vantagens ou prejuízos para as cidades bem organizadas. Referiu-se então que a integração de estrangeiros formados de acordo com outros padrões jurídicos e o aumento desmesurado de população não trazem nenhuma vantagem à boa ordem da cidade. Ambas as situações decorrem do acesso marítimo, que permite a entrada e saída de uma grande massa de comerciantes, fato que contraria o bom governo de uma cidade. A parte isso, não há dúvida de que é preferível haver comunicação da cidade com o mar, tanto para a segurança como para o enriquecimento. Uma cidade deveria ser capaz de se defender por mar e por terra, para poder ter segurança, acorrer em auxílio e mais facilmente enfrentar os ataques inimigos. Se uma cidade não tiver possibilidade de usar simultaneamente as vias terrestres e marítimas para infligir derrotas aos inimigos, será mais fácil usar uma das vias, se já dispuser das duas. O mar torna possível não só a importação do que a cidade não possui, mas também a exortação do que possui em excesso. A cidade deve praticar o comércio no seu próprio interesse e não no interesse alheio. É na mira do lucro que os espaços se abrem como mercados a todo o mundo. Uma cidade não deve possuir tais espaços mercantis, pois não faz parte da sua natureza tal ambição de lucro. Hoje em dia vemos que os territórios e cidades têm nas suas imediações acoradouros e portos bem situados. Estes não devem estar localizados em zonas isoladas da cidade, mas suficientemente perto dela para serem defendidos por muralhas e outras fortificações do gênero, permitindo assim que a cidade tire proveito da sua utilização conjunta e, ao mesmo tempo, tome facilmente precauções contra possíveis danos, indicando e determinando juridicamente quem deve ou não deve manter contatos recíprocos. Quanto à força naval, é evidente que é preferível contar até certo ponto com ela, visto que uma cidade deve ser temível, não só para os seus cidadãos,
mas também para alguns dos seus vizinhos, estando em condições de lhes prestar auxílio, tanto por mar como por terra. A dimensão e a grandeza da força naval deve estar em conformidade com a vida da cidade. Se a cidade procura uma vida hegemônica e política, então a sua força naval tem necessariamente que estar à medida de tais empreendimentos. Não é forçoso que a quantidade de tripulantes da frota naval provoque um aumento excessivo de população na cidade, já que tais homens não deveriam ser parte da cidade. A marinha de guerra é formada por indivíduos livres que pertencem à infantaria e detêm o controle e o comando da embarcação. Onde existir uma grande massa de periecos e agricultores, existirá também, necessariamente, uma imensa multidão de marinheiros. Tal é o que acontece hoje em determinado número de cidades, como Heracleia. Apesar de ser em tamanho mais insignificante do que outras, pode prover com tripulação muitas embarcações de longo curso. Com isto fica determinado o que havia para discutir acerca do território, portos, cidades, mar e força naval. 7. No que diz respeito ao número de cidadãos, indicamos precedentemente qual o limite que convém adotar. Diremos agora qual deve ser o caráter natural dos cidadãos. Esta questão pode ser facilmente compreendida, prestando atenção às cidades mais afamadas da Grécia e de todo o mundo habitado, para vermos como é que os povos se encontram distribuídos. Os povos situados nas regiões frias, particularmente os europeus, são cheios de brio, mas carecem de inteligência e de habilidade técnica. Por isso vivem em liberdade, mas desprovidos de organização política e sem capacidade para governar. Os povos da Ásia são dotados de inteligência e espírito técnico, mas sem nenhum brio, sendo essa a razão pela qual vivem no estado de sujeição e servidão. Como a raça helênica ocupa geograficamente uma situação intermédia, participa das qualidades de ambos os povos. Não é só briosa e inteligente, mas usufruindo de uma existência livre. É a raça que melhor se governa e, no caso de atingir a unidade política, a mais apta para governar todos os povos. As mesmas diferenças ocorrem entre os povos helênicos. Noutros, a natureza apresenta uma única qualidade. Noutros, o brio e a inteligência encontram-se bem combinadas. Resulta evidente, portanto, que os homens devem possuir simultaneamente uma natureza briosa e inteligente, para se deixarem conduzir docilmente pelo legislador em direção à virtude. Segundo alguns, os guardiães devem ser amigos para os conhecidos e implacáveis para os desconhecidos. Ora, é o brio que produz o afeto, pois a força da alma é que nos faz amar. A prova disso é que, quando desprezados, o nosso ânimo ressente-se mais contra aqueles de quem gostamos do que contra os desconhecidos. Por essa razão, Arquíloco, queixando-se dos amigos, apelou com toda a razão ao seu próprio ânimo, dizendo: De certo que eram teus amigos os que te faziam sufocar de raiva. O sentido de autoridade e de liberdade deriva também em todos os indivíduos desta faculdade, em virtude de o ânimo ser qualquer coisa de indomável e invencível. Apesar de tudo, não é correto dizer-se que se deveria ser implacável para com os estranhos, pois não é preciso ser duro com ninguém. Os homens de natureza magnânima não são cruéis, a não ser para com os criminosos. Todavia, ressente-se muito mais contra aqueles de quem gostam,
como foi dito antes, quando se julgam injustiçados por estes, e razão têm para agir dessa forma, pois considerando-se destinatários dos seus benefícios, além de se verem privados destes, também se sentem maltratados. Daí os adágios. São duras as guerras entre irmãos. E Quem muito ama, muito odeia. com isto determinou-se aproximadamente, no que respeita aos cidadãos, quantos deve haver, que natureza devem ter, assim como a extensão e condições do território, pois não há que buscar na reflexão teórica o mesmo rigor exigido para os dados gerados através dos sentidos. 8. Nos compostos naturais, as partes sem as quais o todo não existiria, não são forçosamente partes do composto total. É evidente que não se deve considerar como partes de uma cidade tudo o que é necessário à existência das cidades, ou de qualquer outra comunidade, da qual resulte uma unidade do gênero. Os elementos da comunidade têm que ter algo que seja o mesmo para todos, quer dele participem igual ou desigualmente. Esse algo tanto pode ser a alimentação, uma determinada porção de território, ou qualquer outra coisa semelhante. Mas quando de duas coisas, uma é meio e outra fim, nada existe de comum entre essas duas coisas, a não ser o fato de que uma faz e a outra recebe. Tomo como exemplo a relação que existe entre qualquer tipo de instrumento e a obra produzida, ou entre o artesão e a obra realizada. Nada existe de comum, com efeito, entre uma casa e o seu construtor, apenas que a casa constitui o fim da arte do construtor. Assim, o fato de as cidades necessitarem de recursos não significa que os recursos, apesar de terem muitas partes animadas, sejam parte da cidade. A cidade é uma comunidade de semelhantes que visam viver o melhor possível, e como a felicidade é o que há de melhor, e consiste no ato e no uso perfeitos da virtude, em relação à qual alguns participam e outros pouco ou nada. Isso é causa evidente de que haja múltiplas e diferentes formas de cidades e regimes. Com efeito, quando o fim é visado de distintos modos e com diferentes meios, produzem-se diversas formas de vida e de regimes políticos. Importa ter em conta quantos são os elementos imprescindíveis à existência da cidade e que devem constituir o que designamos por partes da cidade. Enumerar-se-á, pois, as funções da cidade para lançar alguma luz nesta questão. Assim, para que exista cidade, deve antes de mais existir alimentação, depois ofícios, já que a cidade necessita de muitos instrumentos. Em terceiro lugar, armamentos, na medida em que os membros da comunidade têm necessariamente que possuir armas para usar, quer para manter a autoridade contra os que se sublevam internamente, quer para repelir as ameaças externas. Também deve possuir certa abundância de recursos, não só para colmatar as carências próprias, como para manter o esforço de guerra. Em quinto lugar, mas primeiro em importância, o zelo para com as divindades, a que chamamos culto. Em sexto lugar, e é que há de mais necessário uma autoridade capaz de discernir o que é conveniente e justo para os cidadãos. São estas, por conseguinte, todas as funções exigidas por uma cidade, posto que a cidade não é um agrupamento casual de indivíduos, mas, a bem dizer, uma comunidade de vida autossuficiente. Ora, faltando qualquer dos elementos referidos, é impossível que a comunidade política seja completamente autossuficiente.
É necessário, portanto, que a cidade se constitua de acordo com as funções enumeradas, por forma a que se encontre instituído um certo número de agricultores que assegurem a alimentação, artesãos, a classe guerreira, a classe com recursos, sacerdotes e juízes para o que for necessário e conveniente. 9. Determinados estes aspectos, um ponto fica ainda por considerar. Deveriam todos os membros da cidade partilhar das ditas funções? De fato, nada impediria que todos se empenhassem simultaneamente na agricultura, nas artes, na assembleia e na justiça. Ou, por outro lado, deveríamos atribuir cada uma dessas funções a distintos indivíduos, umas necessariamente privadas e outras comuns? É que a distribuição de funções não é a mesma em todos os regimes. Pode acontecer que todos partilhem das mesmas funções, ou então que nem todos participem de todas, mas só alguns participem de determinadas. Tal alternativa explica por que razão existem regimes diferentes. Enquanto nas democracias todos os homens tomam parte em todas as funções, nas oligarquias sucede o contrário. Ora, posto estarmos interessados no melhor regime, e como o melhor regime é aquele em que a cidade é mais feliz, sendo a felicidade, como já dissemos, impossível de se atingir sem virtude, resulta evidente que a cidade mais bem governada é com homens absolutamente justos, e não só justos em relação a determinado pressuposto do regime, não pode ter cidadãos a viver uma vida de trabalhadores manuais ou de comerciantes. Tal modo de vida carece de nobreza e é contrário à virtude. Tampouco os cidadãos se devem dedicar à agricultura, visto que o descanso é indispensável, não apenas para a gênese da virtude, mas também para a prossecução das atividades políticas. Por outro lado, é evidente que o elemento militar é o elemento deliberativo que decide o que convém e julga com justiça. Afiguram-se partes essenciais da cidade. Deveriam tais funções também ser consideradas distintas umas das outras, ou deveriam ser todas, simultaneamente, atribuídas aos mesmos cidadãos? De um certo ponto de vista, resulta evidente que, em determinados casos, ambas as funções deveriam ser atribuídas aos mesmos indivíduos. De um outro ponto de vista, deveriam ser atribuídas separadamente a indivíduos distintos. Assim, a função de defender e a função de deliberar serão incumbências de distintos titulares, na medida em que tais funções correspondem a diferentes etapas da vida. A deliberação requer ponderação e maturidade, ao passo que a guerra necessita de vigor. Serão incumbência dos mesmos na medida em que é impossível que o elemento capaz de empregar a força ou a ela resistir viva em permanente estado de submissão. De fato, os que detêm armas têm o poder de garantir a estabilidade ou de participar à queda dos regimes. Não resta, portanto, outra alternativa que não seja a de entregar o regime a ambas as partes, a militar e a deliberativa. Todavia não em simultâneo, pois se a natureza fornece vigor à juventude e sabedoria à idade, também é vantajoso e justo que essas funções sejam repartidas por ambas as partes, uma vez que tal divisão decorre do mérito de cada qual. Convém que as propriedades estejam concentradas nas mãos dessas duas classes, a dos militares e a dos que deliberam. E estes são os cidadãos, posto que a classe dos trabalhadores manuais não participa da cidadania, nem qualquer outra classe que não seja produtora de virtude. Esta conclusão decorre claramente do nosso princípio geral. A felicidade tem de andar unida à virtude. Nesse sentido,
Não se deve considerar feliz a cidade que olha apenas para determinada parte de si própria, e não para todos os cidadãos. Resulta por isso evidente que a propriedade deveria estar nas mãos dos cidadãos, visto que os agricultores ou são forçosamente escravos, ou então bárbaros periecos. De entre as classes enumeradas, resta apenas referir a dos sacerdotes. A sua organização também é clara. Nenhum trabalhador manual ou agricultor deveria tornar-se sacerdote, visto que o culto das divindades diz respeito aos cidadãos. E porque o corpo de cidadãos se divide em duas classes, a dos guerreiros e a dos deliberantes, e porque convém prestar culto aos deuses e descanso aos que pela idade já se retiraram da vida ativa. Deveria ser estes últimos a desempenhar as funções sacerdotais. Indicamos, assim, não só os elementos sem as quais uma cidade não pode ser constituída, como também em suas partes. Nesse sentido, as cidades têm que dispor necessariamente tanto de agricultores como de trabalhadores manuais e de toda a espécie de assalariados não qualificados. Constituem partes da cidade o elemento armado e o deliberativo, que se encontram separados entre si de forma permanente ou alterada. 10. A necessidade de dividir a cidade em classes, separando a classe militar da agrícola, não vem de hoje, nem sequer é uma descoberta dos que se dedicam a uma filosofia das realidades políticas. No Egito, tal como em Creta, este sistema de divisão perdura ainda hoje, tendo sido, segundo consta, objeto de legislação por parte de Sesostris, no Egito, e por parte de Minos, em Creta. A instituição das refeições comuns parece ser também muito antiga. Já tinha sido estabelecidas em Creta sob o reinado de Minos, mas em Itália a sua prática remonta a uma época ainda mais recuada. Segundo os historiadores dessa região, terá existido um rei de Enótria, Ítalo, de seu nome, a partir da qual os enótrios terão mudado o nome para Ítalos, passando a chamar Itália a essa península da Europa, coincidente com o território compreendido entre os golfos Ciclético e Lamético, que distam entre si meio-dia de caminho. Segundo reza a tradição, Ítalo terá transformado os enótrios, seus súditos, de pastores em agricultores, e terá sido o primeiro a instituir, entre outras leis, a lei das refeições públicas, de tal forma que alguns dos seus descendentes conservam ainda hoje o costume das refeições em comum e seguem algumas das suas leis. Junto ao Tirreno habitavam os ópicos, que ainda hoje, tal como dantes, são chamados Ausônios. E junto a Iapígia e ao Mar Jônico, na chamada Sirte, habitavam os cones, também eles da raça enótria. Foi, portanto, nessas regiões que teve origem a instituição das refeições em comum. Já a separação dos cidadãos por classes provém do Egito, posto que o reinado de Sesostris é, no tempo, muito anterior ao de Minos. Apesar de tudo, se devemos pensar que a descoberta das restantes instituições foi repetida inúmeras vezes no tempo, ou melhor dito, infinitas vezes, é bem plausível que a necessidade tivesse constrangido os homens a descobrir o que lhes era indispensável, e só depois, logicamente, a desenvolver os meios relativos ao bem-estar e à prosperidade. O mesmo processo deve ser considerado para a realidade política. O Egito é o testemunho, na antiguidade, de todas essas descobertas políticas. Com efeito, os egípcios, que são, segundo parece, o povo mais antigo, possuem leis e uma organização política,
Devemos, por isso, lançar mão do que já foi suficientemente explicado e procurar indagar o que, entretanto, ficou de parte. Já se referiu que a terra deveria pertencer à classe que possui armas e a que participa do regime político, a razão pela qual a classe agrícola deveria ser distinta desta, e qual deve ser a extensão e a qualidade do território. Comecemos por abordar, então, tudo o que se refere à distribuição das terras. Quem deve pertencer à classe agrícola e que qualidades devem ter os agricultores? Dado que, em nosso entender, a propriedade não deve ser comum, como defendem alguns, mas na prática deve ser objeto de um amistoso uso comum. Além do mais, nenhum cidadão deve estar privado de alimento. No que respeita às refeições em comum, todos concordam que é uma instituição de que as cidades bem organizadas têm interesse em dispor adiante. Diremos por que razão partilhamos dessa ideia. Todos os cidadãos devem participar nestas refeições, se bem que não é fácil para os pobres contribuir com o montante estipulado para esse fim e, ao mesmo tempo, ocupar-se do sustento da família. As despesas do culto público também deveriam estar a cargo de toda a cidade. É necessário, portanto, que o território se encontre dividido em duas partes, uma do domínio público, a outra do domínio privado. Cada uma dessas partes será, por seu turno, dividida em duas partes. Das duas partes que constituem o domínio público, uma destinar-se-á ao culto divino, a outra a sustentar as refeições em comum. Das duas partes que constituem o domínio privado, uma localizar-se-á perto da fronteira, a outra nas imediações da cidade. Assim, quando forem distribuídos 2 lotes por cada cidadão, todos participam de ambas as partes, no interesse geral da igualdade, da justiça e da concórdia na terra contra os povos vizinhos. Onde a terra não estiver dividida desta maneira, haverá alguns que não se preocuparão com as ameaças bélicas na fronteira, enquanto outros preocupar-se-ão excessivamente em evitá-las, perdendo o sentido do que é conveniente. Por isso, alguns povos têm uma lei que impede os cidadãos que habitam na proximidade das fronteiras de tomar parte nas deliberações acerca da guerra contra as cidades vizinhas, por se entender que o seu interesse pessoal os impedirá de bem deliberar. O território tem necessariamente que estar dividido desta maneira pelas razões apontadas. Se tivermos que proceder de forma irrepreensível, então o melhor é que os agricultores pertençam à classe dos escravos, com a condição de não serem todos da mesma tribo, nem de caráter obstinado, pois só assim serão úteis para o trabalho e estáveis face à possibilidade de montins. A segunda solução será a de recrutar agricultores entre periecos, bárbaros ou de natureza semelhante. Dentre estes, os que trabalharem nos lotes privados serão propriedade do dono da terra. Os que trabalharem nos lotes públicos serão propriedade da cidade. Mais adiante discutiremos o modo de proceder com os escravos e por que razão é melhor propor a todos os escravos a liberdade como recompensa. 11. Indicamos anteriormente que a cidade deve, na medida do possível, estar em comunicação com o interior, o mar e a totalidade do seu território. No que respeita à localização ideal da cidade, temos que fixar 4 condições. A primeira condição a ter em conta na localização das cidades é a saúde. As cidades viradas para Oriente e expostas ao vento de leste são as mais saudáveis. A seguir, as protegidas do vento norte, que possibilitam boas estadias. Além disso, as cidades devem estar bem situadas para as atividades políticas e militares. No tocante às atividades militares,
O território deveria facilitar a saída dos seus habitantes e dificultar o acesso e o cerco inimigo. Devem ter fontes e recursos de água próprios e em quantidade suficiente. Se tal não existir, uma boa solução seria construir grandes e numerosas cisternas para a captação da água da chuva, a qual não faltará, mesmo que em tempo de guerra as comunicações do território fiquem cortadas. É preciso pensar com efeito na saúde dos cidadãos, e esta depende da localização numa área saudável e bem exposta, e do uso de recursos hídricos salubres. A questão da salubridade da água não é de modo nenhum acessória, visto que os elementos que mais e com maior frequência utilizamos para o nosso corpo são os que contribuem mais para a sua saúde. A água e o ar são precisamente desta natureza. Ora, nas cidades prudentes, em que nem todos os recursos hídricos são de boa qualidade e abundantes, dever-se-ia separar a água potável da água usada para outros fins. No tocante às fortificações, as soluções convenientes não são as mesmas para todos os regimes. Uma acrópole é útil no regime oligárquico e monárquico. Uma planície convém mais a um regime democrático, a um regime aristocrático. Nenhuma das duas convém, mas sim várias fortificações. Além disso, considera-se geralmente mais agradável e conveniente para todo tipo de atividades a disposição das casas particulares, do modo regular e recente introduzido por Hipodamo, ao passo que, do ponto de vista da segurança durante a guerra, é mais útil, pelo contrário, o modo antigo de disposição das casas, que consiste em dificultar a saída da cidade a estranhos e a orientação a quem a pretenda tomar. Por isso, uma boa cidade deveria combinar os dois métodos de disposição, coisa fácil de conseguir, adaptando o sistema agrícola, que consiste em cultivar a vinha em chicana, como alguns lhe chamam. Em alternativa, poder-se-ia aplicar o traçado regular a determinados lugares e partes da cidade, mas não a todos. Desta forma, alcançar-se-ia simultaneamente a segurança e a beleza. Tem ideias retrógradas aqueles que afirmam que as cidades de certa grandeza não devem ter muralhas, mesmo quando os fatos provaram o contrário. No tocante às cidades que se gabaram de não estar fortificadas, é certo que não é bom buscar a própria segurança atrás das muralhas, quando o inimigo se apresenta igual ou superior em número. Mas existe a probabilidade, e há casos em que acontece mesmo, de a superioridade dos atacantes estar para além dos esforços humanos e da virtude de um pequeno grupo. Ora, se esse pequeno grupo tiver de salvar-se evitando o sofrimento atroz e a violência, então, quanto mais resistentes forem as muralhas, tanto maior será a capacidade bélica, tendo em conta especialmente os recentes inventos balísticos e a eficácia dos engenhos de assalto. Pensar que uma cidade não tem de estar rodeada de muralhas é o mesmo que procurar um território fácil de invadir, aplanando as elevações do solo, ou então não rodear de muros uma casa particular, com receio de que os seus ocupantes passem por covardes. Importa não esquecer também que uma cidade defendida por muralhas pode servir-se delas duplamente, como muralhada ou como se não estivesse muralhada. Tal alternativa, porém, já não existe para a cidade que a partida não possui muralhas. Se este argumento é aceitável, então não só se deverá rodear a cidade de muralhas, como também se deverá manter as muralhas em bom estado, de modo a cumprir, ao mesmo tempo, os requisitos de ordem e de utilidade militar, principalmente face aos recentes inventos de ataque. Com efeito, da mesma forma que os atacantes procuram sempre novas estratégias para vencer,
Também os que defendem já inventaram estratégias defensivas e deverão investigar e estudar filosoficamente outras. É que ninguém tentará atacar uma cidade bem precavida. 12. Posto que os cidadãos deveriam estar distribuídos por mesas comuns e as muralhas divididas por guaritas e torres em lugares oportunos, é evidente que isso é um convite a estabelecer um certo número de mesas comuns dos ditos postos de guarda. A disposição dos espaços poderia ser a seguinte: as mesas comuns dos magistrados supremos e os templos deveriam partilhar do mesmo espaço, exceto naqueles casos em que as leis sagradas ou qualquer oráculo pítico determine o seu distanciamento. Tal lugar apropriado seria aquele que se evidenciasse a ponto de tornar a virtude digna de ser vista e fosse suficientemente seguro em relação às partes vizinhas da cidade. Nas imediações desse lugar destacado, dever-se-ia instalar uma praça como aquela que recebe esse nome na Tessália, e a quem chamam Praça Livre. Essa praça estaria livre com efeito de qualquer tipo de comércio e de acesso interdito a artesãos, agricultores ou indivíduos do gênero, exceto nos casos em que os magistrados o permitissem. Um lugar assim tornar-se-ia deveras aprazível se nele se erigissem ginásios para adultos, pois essa instituição deve também diferenciar-se consoante as idades, por forma a permanecerem alguns magistrados com os jovens e exercitando seus adultos em companhia dos outros magistrados. Estar na presença de magistrados contribuiria em muito para incutir o pudor e o respeito, atributos próprios de homens livres. A praça do mercado, por seu turno, deveria ser um local distinto e separado daquela, propício para a acumulação fácil de todos os produtos, tanto os transportados por mar como por terra. A população da cidade foi por nós dividida entre sacerdotes e magistrados. Ora bem, é aconselhável que as refeições comuns dos sacerdotes sejam tomadas perto dos templos. Também as refeições comuns dos magistrados incumbidos de contratos, processos, intimações judiciais e outras funções similares. Aqui podemos juntar ainda as funções respeitantes à supervisão dos mercados e o chamado ordenamento urbano. Terão lugar num lugar perto de uma praça ou ponto de reunião, como o da praça do mercado. Com efeito, enquanto a praça pública, situada num ponto de destaque, é destinada ao ócio, a praça do mercado destina-se às atividades de subsistência. A ordenação que propomos para a cidade deve ser estendida também ao campo. Também há os magistrados, a quem os chamam guardas florestais e outros inspetores rurais. Deveriam ter casas de guarda e refeições comuns perto dos postos de vigilância. Além disso, deveriam encontrar-se distribuídos por cada região locais de culto dedicados aos deuses e aos heróis. Seria, contudo, uma perda de tempo demorar-nos agora em tais precisões. Com efeito, nem sequer é assim tão difícil pensar nelas, mas sim levá-las a cabo, pois, embora possamos falar de certos assuntos como nos apraz, o certo é que o que acontece depende da sorte. Arredemos, por enquanto, qualquer estudo exaustivo dessas matérias. 13. Importa falar agora do regime em si mesmo, destacando de que elementos e de que qualidade deve constar a cidade que visa uma vida feliz e um bom governo. O bem implica para todos duas condições. Implica visar corretamente o fim das ações e implica encontrar os procedimentos que melhor conduzem a esse fim. Estas duas condições podem divergir ou coincidir.
Umas vezes determina-se o fim com exatidão, mas falha-se a execução. Outras vezes estamos de posse de todos os procedimentos adequados, mas erra-se no fim. E há vezes até em que não acertamos com nenhuma das duas. Com efeito, o médico, por exemplo, pode não avaliar bem apenas a saúde do corpo, como também falhar o tratamento de que necessita. Assim, nas artes e ciências, devem dominar-se ambas as condições, o fim em vista e as práticas, a ele conducentes. Ora, é evidente que todos aspiram a viver bem e à felicidade. Alguns podem atingir esse fim, outros, porém, são incapazes de atingi-lo, ou devido a alguma falha da natureza, ou então devido a alguma falta de sorte. De fato, a vida feliz requer um determinado conjunto de condições materiais, poucas para os que estão em melhor posição, muitas para aqueles que estão numa condição mais carecida. Por fim, há quem comece desde logo a procurar a felicidade de forma desviada, apesar de possuir as condições necessárias, uma vez que pretendemos saber qual o melhor regime, e como o melhor regime não é senão aquele pelo qual a cidade está melhor governada, entendendo por cidade melhor governada aquela em que o regime promove a felicidade no maior grau possível. É óbvio que não nos deve escapar o que deve ser a felicidade. Já foi referido na ética, se é que tem algum valor, os argumentos expostos neste estudo, que a felicidade consiste no exercício e uso perfeito da virtude, não por condição, mas de modo absoluto. Por condição, quero dizer, o modo de ação necessário. Por absoluto, entendo um modo de ação intrinsecamente bom. Suponhamos o caso das ações justas. Um castigo ou uma punição justos infligidos, em conformidade são, na verdade, um ato de virtude, mas decorrem de uma obrigação, e são bons porque são necessários. Com efeito, seria preferível que nem o indivíduo nem a cidade recorressem a tais corretivos. As ações cujo fim consiste na honra e na prosperidade são absolutamente nobres. O ato de punir e castigar decorre de uma escolha de algo que é, num certo sentido, o mal. O ato de visar a honra e a prosperidade, pelo contrário, cria e gera qualquer coisa de bom. O homem íntegro pode até fazer bom uso da pobreza, da doença e de outros infortúnios. O fato, porém, é que a felicidade é o exposto dessas coisas más. Na verdade, já tínhamos referido na ética que o homem bom é aquele para quem, devido à virtude, os bens são bens em absoluto, sendo evidente que o uso que faz desses bens em si será necessariamente bom e nobre. Por isso se pensa que os bens exteriores são causa de felicidade, como se a prática virtuosa da cítara dependesse mais do instrumento do que do talento do artista. Do que foi dito, segue-se necessariamente que o legislador deve dispor de certos elementos e procurar outros, que dependem da sorte. Aqui reconhecemos preponderância e admitimos que a sorte é soberana. A cidade equilibrada não é obra do acaso, mas do conhecimento e da vontade. Uma cidade é equilibrada quando os cidadãos que participam no seu governo também são equilibrados. Temos, por conseguinte, de investigar como pode um homem tornar-se bom. Na verdade, sendo possível que todos sejam bons coletivamente, sem que cada um seja bom individualmente, o melhor é que cada cidadão individual seja bom, já que a bondade de todos depende do bem de cada um. Existem 3 fatores para os homens se tornarem bons e íntegros: natureza, hábito e razão. Em primeiro lugar, é preciso nascer como ser humano e não como qualquer outro animal. E além disso, com uma certa qualidade de corpo e alma. Há qualidades que de nada servem à nascença, porque os hábitos modificam-nas. A natureza fez-las capazes de serem modificadas.
pela força do hábito, para melhor ou para pior. Os outros seres animados vivem por um impulso natural, embora alguns sejam tenuemente guiados pelo hábito. Mas o homem, para além da natureza e do hábito, é também guiado pela razão, que só ele possui. Por isso, estes três fatores devem estar sintonizados. Muitas vezes, os homens, com efeito, são levados a não seguir a natureza e o hábito, se a razão os persuade de que outro caminho é melhor. Definimos já, pois, que condições é necessário terem os cidadãos para serem mais facilmente moldados pelo legislador. Tudo o mais diz respeito à educação. Aprenderão, em parte pelo hábito, em parte por instrução. 14. Dado que toda a comunidade política é constituída por governantes e governados, temos de considerar se ambos deveriam ser distintos ou diferentes durante toda a vida, porque é evidente que a educação deverá variar de acordo com essa alternativa. Se os governantes forem tão diferentes dos governados, como acreditamos que deuses e heróis o são em relação aos homens, até ao ponto de ser manifesta uma grande superioridade física e anímica dos governantes em relação aos governados, é evidente que serão sempre os mesmos a obedecer e mandar. Mas, como isto é difícil de conseguir, e não é possível que os reis sejam assim tão distintos dos seus súditos, como segundo Silakis o são na Índia, é clara, por diversas razões, a necessidade de que todos participem por igual no sistema rotativo de governantes e governados. A equidade consiste em que os iguais tenham o mesmo, e um regime dificilmente pode sobreviver se fundado na injustiça. Todos os cidadãos do território estarão dispostos a rebelar-se com os cidadãos submetidos, e é impossível que os que participam no governo sejam tantos que possam enfrentar os inimigos. Por outro lado, é indiscutível que deve haver uma diferença entre governantes e governados. Como podem diferir e como participar do governo é um problema para o legislador. Já referimos uma solução possível no capítulo anterior. A natureza facilitou a eleição ao fazer mais jovens ou mais velhos os indivíduos da mesma espécie. Os mais jovens devem ser governados, os mais velhos governar. Nenhum jovem leva a mal ser governado devido à sua idade, nem se considera superior, sobretudo quando tiver que receber esse estatuto, uma vez atingida a idade requerida. Num certo sentido, tem que ser dito que governante e governado são os mesmos, mas, noutro sentido, são distintos. Da mesma forma, a educação deve ser, em parte, a mesma, em parte diferente. Por isso se diz: se queres governar bem, deves primeiro obedecer. Como foi dito anteriormente, há um governo exercido segundo o interesse dos governantes e outro no interesse dos governados. O primeiro é despótico, o segundo é um governo de homens livres. Algumas das ordens não diferem pelo conteúdo do que é ordenado, mas pela finalidade da ordem. Isso significa que uma boa porção dos trabalhos, geralmente considerados servis, pode ser honradamente desempenhada por jovens livres. No que se refere ao caráter honroso ou desonroso, as atividades não diferem tanto em si mesmas, mas pelo fim e a causa em vista das quais são exercidas. Como afirmamos que é a mesma a virtude do cidadão, do governante e do homem bom, e dissemos que o mesmo indivíduo deve primeiro ser governado e depois governar, o legislador deverá assegurar que os cidadãos se tornem bons, averiguar que atividades produzirão esse resultado e qual é o fim da vida melhor. Existem na alma duas partes diferentes. Uma tem a razão por si mesma, a outra não a tem por si mesma,
mas tem a capacidade para obedecer à razão. Quando falamos de um homem bom, dizemos que ele possui as virtudes destas duas partes da alma. Mas em qual das partes reside mais particularmente o fim último da vida do homem? Os que optam a divisão referida não têm qualquer dúvida sobre a resposta a dar. No mundo da natureza, assim como no da arte, o inferior existe sempre em função do superior. A parte da alma que tem a razão é a melhor. Mas a razão divide-se no esquema que costumamos seguir, em dois aspectos, o prático e o teorético. É óbvio, por conseguinte, que a parte da alma que encerra a razão divide-se da mesma forma. Podemos ainda dizer que o mesmo ocorre com as atividades respectivas. Daqui se segue que aqueles que são capazes de atingir todas as atividades possíveis, ou duas dessas atividades, serão levados a preferir a atividade da parte que é, na sua natureza, a mais elevada. Todos nós preferimos sempre a mais elevada que é possível atingir. Toda a vida está dividida em trabalho e ócio, guerra e paz. E de entre as atividades, umas são necessárias e úteis, e outras são dignas. Também aqui tem que existir a mesma divisão que vimos nas partes da alma e respectivas atividades. A guerra existe em vista da paz, o trabalho em função do ócio, as atividades necessárias e úteis em vista das honrosas. O político deverá legislar, tendo em vista todos esses fatores, tanto no que se refere às partes da alma, como às atividades respectivas, e, sobretudo, atendendo às coisas mais excelentes e os fins. O mesmo tem que estar em causa no que se refere aos diferentes modos de vida e às diferentes atividades. É preciso trabalhar e fazer a guerra, mas ainda mais viver em paz e fruir do ócio. É preciso realizar atos necessários ou úteis, mas ainda mais as ações honrosas. Estes são os objetivos da educação para as crianças e nas demais cidades que requerem formação. As cidades gregas, que no nosso tempo têm fama de serem as mais bem governadas, bem como os legisladores que aí instituíram os regimes, não organizaram a Constituição em vista do melhor fim, nem as leis e a educação em vista de todas as virtudes. Pelo contrário, parecem estar a inclinar-se de modo inqualificável para valorizar o que é útil e lucrativo. Muitos autores recentes sustentam até a mesma opinião quando elogiam o regime de Esparta e admiram o intuito do seu legislador em orientar todo o sentido da legislação para a dominação e a guerra. Todavia, estamos perante um espírito legislativo que poderá ser refutado não apenas pela teoria, mas também pelos fatos. Com efeito, a maior parte dos homens procura impor-se aos demais, pois só assim alcançarão uma grande quantidade de recursos e riqueza. Por isso é que Tibrão e todos os que escreveram sobre o regime espartano elogiam abertamente o legislador por ter incutido o culto do perigo, fazendo desse modo com que o domínio dos espartanos se estendesse sobre muitos povos. Ora, torna-se claro que, tendo perdido no presente a hegemonia, os espartanos não sejam felizes, nem o seu legislador bom. É de fato caricato que um povo assim não tenha alcançado uma vida boa, apesar de não ter tido obstáculos e de se ter limitado à estrita observação das leis. Também erram quanto ao modelo de governo que o legislador deveria adoptar, porque um governo de homens livres é um governo melhor e mais conforme à virtude do que o despótico. Além do mais, não se deverá considerar feliz uma cidade ou louvável um legislador quando os seus cidadãos são incitados a dominar com vista à subjugação dos povos vizinhos. É óbvio que se insinua aqui um grande risco. Um regime com tal espírito permite que qualquer cidadão possa dominar a sua própria cidade,
Foi de resto justamente disso que os espartanos acusaram o rei Pausânias, de tentar fazer, não obstante, a sua tão elevada dignidade. Em suma, nenhum dos procedimentos atrás referidos é político, útil ou verdadeiro. Ora, como o que é melhor para o indivíduo também o é para a comunidade, o princípio de incutir pelo legislador na alma dos homens deveria ser este o exercício da guerra. Não devem ser realizado com vista a escravizar os que não merecem semelhante destino, mas sim, em primeiro lugar, a impedir que os cidadãos se tornem escravos de outrem. Em segundo lugar, procurar visar o poder em vista do bem dos dominados, e não um domínio totalitário. Em terceiro lugar, apropriar-se daqueles que naturalmente merecem ser escravos. Os fatos atestam que o legislador deve preocupar-se sobretudo em orientar as suas disposições legais sobre a guerra, e sobretudo o mais em ordem ao ócio e à paz. É por isso que a maior parte das cidades com semelhante espírito legislativo, quando se envolvem em guerra, permanecem estáveis. Todavia, quando alcançam a hegemonia, entra em colapso, a semelhança da espada sem uso, cuja lâmina perde têmpera em tempo de paz. A razão desse colapso tem a ver com o fato de o legislador não ter educado essas cidades, por forma e poderem fruir de uma vida de ócio. 15. Sendo evidente que o fim da comunidade e do indivíduo é o mesmo, e que necessariamente será o mesmo o fim do homem melhor e do regime melhor, é claro que as virtudes requeridas para o ócio devem ser apanágio do melhor regime. É que, conforme discutimos por diversas vezes, a paz é o fim para que tende a guerra, tal como o ócio é o fim visado pelo negócio. Dentre as virtudes requeridas para o ócio e respectiva diagogia, há as que se cultivam no repouso e as que cultivam a vida ativa. Nesse sentido, há que dispor de muitos recursos indispensáveis para que seja possível uma vida de repouso. Eis a razão pela qual uma cidade deve ser comedida, corajosa e resistente. Pois lá diz o provérbio: não há descanso para os escravos. Ora, os homens que não podem fazer face ao perigo, com bravura tornam-se escravos de quem os atacar. A coragem e a resistência são, pois, virtudes que interessam ao trabalho. A filosofia interessa ao ócio. A temperança e a justiça interessam a ambos os casos, particularmente em tempo de paz e repouso. A guerra exige justiça e moderação, mesmo se a fruição da prosperidade e do repouso possibilitados pela paz é mais propícia a excessos. Por conseguinte, requerem muita justiça e temperança aqueles que, à semelhança dos habitantes das ilhas afortunadas, se é que tais habitantes existem, como narram os poetas, parecem prosperar e fruir de todas as venturas. Ora, quanto mais se desfrutar do ócio na abundância desses bens, mais necessidade há de filosofia, temperança e justiça. Resulta evidente, pois, que a cidade que se propõe alcançar a felicidade e ser íntegra deve participar nestas três virtudes. Com efeito, se é vergonhoso não poder fazer uso dessas virtudes, muito mais o é quando não se faz uso delas e se dispõe de ócio. É isso mesmo que sucede quando os cidadãos revelam boas qualidades em tempo de guerra, mas portam-se como escravos em tempo de paz e ócio. Pois bem, a virtude não deveria ser praticada como a pratica a cidade dos espartanos. Estes não se distinguem propriamente dos cidadãos nas demais cidades, só porque não admitem como supremos os bens que outros consideram como tais. O que os distingue é julgar que esses bens decorrem, sobretudo, do cultivo de uma determinada virtude, uma vez que consideram os bens externos como os mais elevados de todos e a respectiva fruição maior também
do que aquela que resulta do exercício da virtude. É evidente que deve ser procurada por si mesma, considerando o modo e os meios de alcançar a virtude. Lançando mão de uma enumeração anterior, a saber, natureza, hábito e razão, já definimos o primeiro aspecto, determinando qual deve ser a natureza e o caráter do cidadão. Resta considerar os outros dois aspectos e determinar sobre qual deve recair a precedência na educação, se no hábito, se na razão. Os dois aspectos devem estar conjugados em perfeita harmonia, pois é possível que a razão não encontre o melhor princípio e o mesmo sucede ao hábito. Uma coisa é óbvia, a partida. A geração procede de um princípio originário, mas o fim desse princípio pode referir-se a um fim distinto dele. Ora, no nosso caso, a razão e a inteligência são o fim da natureza, de modo que é para a razão e inteligência que se orientam a origem e o exercício do hábito. Em segundo lugar, como a alma e o corpo são duas partes, também são duas as partes que vemos na alma, a parte irracional e a parte dotada de razão, referindo-se a cada uma um estado correspondente. O desejo, a parte irracional, e a inteligência, a parte dotada de razão. Ora, da mesma forma que o corpo antecede a alma na ordem temporal da geração, também a parte irracional é temporalmente anterior à parte dotada de razão. Prova dessa antecedência é o fato de recém-nascidos e crianças manifestarem ânimo, vontade e apetite, ao passo que a razão e a inteligência apenas se manifestam com o avançar da idade. Eis porque o cuidado do corpo deveria necessariamente preceder o da alma, surgindo o cuidado com o desejo logo a seguir. Contudo, é em vista da razão que se deve cuidar primeiro do desejo, tal como é em vista da alma que se deve cuidar primeiro do corpo. 16. Aceitando que o legislador deveria ocupar-se desde o princípio de que os corpos dos cidadãos a educar sejam os mais saudáveis, segue-se que a atenção inicial deve ser dedicada à união conjugal e ao período e condições em que o homem e mulher devem ter relações sexuais. Ao legislar, deve atender aos caracteres dos cônjuges e seu período de atividade sexual, a fim de que as suas idades coincidam e não exista divergência entre as suas capacidades físicas, podendo um ainda gerar e a outra não, ou com a mulher ainda capaz de conceber e o homem impotente. Isto originaria discórdia e dissensão entre ambos. A segunda coisa a ter em conta é a sucessão dos filhos. A diferença de idade entre as crianças e os seus pais não devem ser demasiado grande. Os pais demasiado idosos não podem desfrutar dos filhos nem beneficiá-los. A diferença também não deve ser demasiado pequena, porque isso traz dificuldades consideráveis. As crianças respeitam menos os pais se os tratam como pessoas da mesma idade, o que provoca discussões domésticas. A terceira coisa a atender, e foi o que causou esta digressão, é providenciar que os corpos dos recém-nascidos estejam conformes à vontade do legislador. Ora, todos estes objetivos podem ser assegurados por uma certa disposição. Como regra geral, o período de procriação termina para os homens aos 70 anos e para as mulheres aos 50. O começo da vida conjugal deveria ser fixado com este intervalo, no que se refere à idade. A união entre progenitores novos é prejudicial para a procriação. Em todo o mundo animal, os descendentes de pais novos têm imperfeições, tendem a ser do sexo feminino e são de pequena estatura. Necessariamente ocorre o mesmo resultado entre os humanos. A prova é que em todas as cidades onde é costume os homens e mulheres casarem-se novos, os habitantes desenvolvem-se de modo imperfeito
e são de pequena estatura. Podemos acrescentar que as mães jovens têm trabalhos de parto mais árduos e morrem muitas vezes ao dar à luz. Esta foi a razão, segundo alguns, da resposta do oráculo aos trisênios. Referia-se à grande mortalidade causada pelo casamento de raparigas em tenra idade, o que nada tinha a ver com as colheitas. Também convém, no interesse da temperança, celebrar o casamento das mulheres quando já têm uma certa idade, porquanto parece que são mais lascivas as mulheres que, desde jovens, tiveram vida conjugal. O desenvolvimento físico dos homens também fica comprometido quando iniciam a atividade sexual, enquanto o sêmen está em desenvolvimento. O sêmen tem o seu período de crescimento, período que está determinado exatamente, ou com uma ligeira variação no decurso do desenvolvimento. As mulheres deveriam, então, iniciar a vida conjugal pelos 18 anos e os homens pelos 37. Se estas idades forem respeitadas, a união terá lugar quando os corpos ainda se encontram no auge e acabará oportunamente para ambos com o fim simultâneo da capacidade de procriação. Ademais, os filhos, se nascerem dentro do prazo razoavelmente previsto, sucederão os pais quando começarem a entrar no auge da vida e quando o período de vigor dos pais está a chegar ao fim, por volta dos 70 anos. Acabamos de estabelecer a idade apropriada para a união conjugal. No que diz respeito à estação do ano, é melhor seguir a prática observada pela maior parte hoje em dia, fixando o inverno como o tempo acertado para a relação. Os pais deveriam estudar o que dizem médicos e naturalistas sobre a procriação. Os médicos tratam adequadamente das melhores ocasiões, na perspectiva da condição física. Os naturalistas podem esclarecer acerca dos ventos favoráveis. Sustentam que o vento norte é melhor que o do sul. Sobre qual compleição física dos pais será mais benéfica para os filhos, trataremos com maior oportunidade e minúcia quando chegarmos ao tema da formação das crianças. Por agora, bastará fornecer algumas indicações gerais. Uma compleição atlética não é vantajosa para os objetivos gerais da vida cívica, nem para a saúde, nem para a procriação. Também é imprópria uma compleição que exige demasiados cuidados, ou que seja demasiado delicada. A melhor compleição é a intermédia. Devem possuir uma compleição exercitada, sim, mas em tarefas não violentas, nem em tarefas exclusivas, como é o caso dos atletas. Devem orientar-se para atividades de homens livres e que se aplica por igual a homens e mulheres. Também é necessário que as mães grávidas tomem atenção aos seus corpos, exercitando-se e alimentando-se suficientemente. O legislador pode alcançar facilmente este alvo, ordenando-lhes que elas façam uma peregrinação diária com o propósito de venerar as deusas que presidem ao nascimento. As mentes, diferentemente dos corpos, devem permanecer livres de fadiga, porquanto as crianças absorvem da mãe o seu alimento, tal como as plantas o fazem da terra. Passemos ao problema das crianças, que após o nascimento devem ser criadas ou expostas para morrer. Deve proibir-se a criação de disformes, mas proibir também a exposição de filhos a mais, nas cidades em que os hábitos proíbam ultrapassar um dado limite. A atitude correta é limitar a procriação. Se as crianças forem concebidas além do limite fixado, deverá praticar-se o aborto antes que a vida e a sensibilidade se desenvolvam no embrião. O aborto lícito ou ilícito depende do que se definir como sensibilidade e vida. Posto que definimos as idades com que os homens e as mulheres deveriam começar a vida conjugal, ou seja, quando devem começar a união, determinemos durante quanto tempo se deve prolongar o período de procriação como ato público. Os filhos de pais demasiado velhos
tais como os filhos de pais demasiado jovens, nascem física e mentalmente imperfeitos. As crianças geradas em idade avançada dos pais são débeis. Podemos, então, fixar o tempo de procriação com referência à plenitude intelectual. Esta verifica-se na maioria dos homens, como disseram os poetas, que dividem a vida humana em períodos de 7 anos, pelos 50 anos. Quando o varão ultrapassar esta idade em 4 ou 5 anos, deve renunciar à procriação. Dessa idade em diante, apenas deverá ter relações sexuais por razões de saúde ou outra causa similar. Quanto ao marido e à mulher surpreendidos a cometer adultério, devem ser absolutamente condenados durante todo o período em que forem casados e chamados marido e mulher. Se detectados a cometer adultério durante o período de concepção das crianças, devem ser punidos com uma perda de direitos cívicos, proporcional à ofensa cometida. 17. Quando as crianças nascem, terá muita importância para seu vigor físico o tipo de alimentos que lhes for dado, da observação dos demais animais e dos povos bárbaros, que procuram obter uma compleição do corpo adequada à guerra. Resulta evidente que uma dieta abundante em leite é a melhor para as crianças, e com o menor vinho possível, porque este é nocivo. É aconselhável que façam todos os exercícios possíveis à infância, para evitar qualquer deformação dos seus membros ainda frágeis. Alguns povos bárbaros ainda usam talas que mantêm os corpos direitos. É bom habituar as crianças à dureza do frio desde tenra infância, prática útil tanto para a saúde como para as atividades guerreiras. Por esta razão, alguns povos bárbaros têm o hábito de mergulhar os seus filhos, ao nascer, nas águas frias de um rio ou, como os celtas, de fazê-los andar com vestuário ligeiro. Sempre que for possível implantar um hábito numa criança, é melhor começar desde a infância e continuar gradualmente. A constituição física das crianças, devido ao calor latente, adapta-se bem para resistir ao frio. São estes e outros similares os cuidados a ter com as crianças na infância. O estágio seguinte na vida das crianças dura até os 5 anos de idade. Não convém iniciá-los em nenhuma aprendizagem, nem trabalho obrigatório, para não obstar ao crescimento. Mas necessitam de movimento para evitar que o corpo se torne frouxo, e que se pode obter com atividades diversas, e sobretudo com jogos. Os jogos não devem ser laboriosos, nem efeminados, mas de modo a tornar a criança livre. Os encarregados de educação devem determinar que espécie de contos e histórias as crianças podem ouvir nestas idades. Tudo isso deve preparar o caminho para as ocupações futuras. Os jogos das crianças devem ser, na maior parte, uma imitação das coisas que mais tarde serão atividades sérias. Erra o legislador nas leis, ao procurar reprimir os gritos e os choros das crianças. São coisas que ajudam ao desenvolvimento e, nesse sentido, são uma espécie de exercício físico, tal como conter a respiração, dá aos adultos forças para trabalhos duros. O mesmo ocorre com as crianças quando choram. Os encarregados de educação devem exercer um controle sobre a maneira como as crianças passam o tempo. Em particular, devem evitar que as crianças passem tempo com escravos. Como até aos 7 anos têm que ser criadas em casa, é lógico que, sendo tão pequenas, aprenderão coisas indignas a partir do que veem ou ouvem. Deveria ser o primeiro dever do legislador, por conseguinte, banir o uso da linguagem ordinária. O uso da má linguagem, de qualquer tipo, é a porta de entrada para o mal agir. Os jovens, especialmente, deveriam ser afastados da audição ou impedidos de usar tal tipo de linguagem.
E se alguém for surpreendido, apesar de todas as proibições, a falar ou agir indecentemente, já sendo livre, mas ainda não autorizado a assistir às refeições comuns, deveria ser sujeito a castigo corporal e outros vexames. Se for adulto, deverá sofrer um vexame indigno de um homem livre, como merece a sua conduta indigna. A par da proscrição do uso da linguagem decente, é óbvio que proibimos a exibição de quadros, bem como representações indecentes. Devem os governantes proibir toda a estatuária ou pintura que produza qualquer tipo de indecência, exceto nos festivais das divindades, onde o uso da linguagem grosseira é permitido por lei. Aqui podemos notar que a lei também permite aos homens que atingiram a maturidade honrar os deuses em seu próprio nome e representando os seus filhos e mulheres. A assistência às sátiras e comédias deveria ser proibida pelo legislador aos jovens, até atingirem a idade em que são autorizados a partilhar com mais velhos o direito de se reclinar e tomar vinho nas refeições comuns. Por essa altura, a educação tê-los-á tornado imunes ao mal que resultam de tais atuações. Por agora, demos um relato resumido desta questão. Devemos dar-lhe toda a nossa atenção e tratá-la com maior detalhe numa ocasião futura, quando abordarmos os argumentos contra e a favor e que forma deverão tomar. Aqui só tocamos no assunto de acordo com a necessidade imediata da ocasião. Talvez seja de preferir a observação de Teodoro, o ator trágico, que nunca permitiu a outro ator, por mais vulgar que fosse, entrar primeiro em cena, porque, como ele dizia, Os espectadores gostam dos primeiros que ouvem. ora, isto também sucede nas nossas relações com as pessoas e com as coisas. Preferimos sempre o que contatamos em primeiro lugar. Por isso, deve-se manter os jovens afastados de tudo o que for vil, e especialmente de tudo o que sugira depravações ou hostilidade. Após os 5 anos, as crianças deveriam passar os 2 anos seguintes, até a idade dos 7, e assistir às lições que mais tarde terão que aprender. Os períodos de educação são 2, desde a idade de 7 anos até a puberdade, desde a puberdade até aos 21 anos. Os que dividem a idade do homem em períodos de 7 anos estão basicamente certos. Mas devemos preferir as divisões feitas pela natureza, porque toda a arte e educação pretendem suprir as deficiências naturais. É preciso considerar se deveria haver algum código de regulamentação para a educação das crianças. Depois, se a educação deve estar a cargo da cidade ou de indivíduos particulares, como sucede atualmente na maioria das cidades. E em terceiro lugar, que educação adotar.